Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, né? Esse vídeo de hoje muito especial. A gente está comemorando aí um mês do primeiro vídeo aqui do canal, né? Agora no dia 30 de maio eu lancei o primeiro vídeo e agora ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo no sábado. Ontem, sexta-feira, foi feito o período de 30 dias inicial, né? Então eu estou muito feliz aí com esse período. Acho que até superou as expectativas que eu aguardava para o início do canal, né? E vamos continuar aí tentando trazer conteúdos interessantes que podem ajudar toda a comunidade aí na área de tecnologia de modo geral, né? Eu venho abordando mais temas como Linux, alguma programação distribuída, mas a gente vai trazer em breve aí vídeos sobre redes, né, games, né? Então conteúdos diversos aí, tá, gente? Então no vídeo de hoje eu pretendo abordar, né, e começar uma série nova, né, de Linux para iniciantes, onde eu vou entrar, vai ser um vídeo um pouco mais teórico, onde eu vou entrar assim para você entender todo o fundamento para você começar a entender o mundo Linux. Claro que o objetivo dessa série é que você consiga administrar um sistema Linux por linha de comando, tá? Então não abordaremos aqui nada da interface gráfica, que cá entre nós é um negócio muito simples, né? Então não existe dificuldade de você, por exemplo, navegar na internet com uma interface gráfica, editar um texto, isso aí já é coisa superada, né? Então o foco aqui é o lance de administração de servidores e configuração de serviços. A gente vai começar bem do começo, falando o que é Linux, o que são as distribuições, onde elas se aplicam nesse cenário, quais são as distribuições existentes, qual é a licença do Linux. Então o vídeo de hoje está bem legal, fica aí. Se puder, deixa um like aí, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, né? Tem o botão de inscreva-se aí. Deixa um comentário e vamos lá, gente. Vamos pro vídeo. Beleza, gente. Vamos lá então. Vamos começar aqui do princípio, né? O que é Linux ou GNU Linux, né? É utilizado essa nomenclatura também, GNU, né? Em alusão a um touro e tal que tem lá na África que chama GNU. Vocês algumas vezes vão encontrar, né? A licença GNU, né? Referências a esse touro em alguns sites, tá? Então vamos lá. O que é Linux? Então o Linux em si nada mais é do que o próprio kernel, né? Ou só o núcleo do sistema operacional. Então são as tarefas críticas do sistema, né? Ele é um termo que é utilizado para designar qualquer sistema que trabalhe com kernel Linux, tá? Então as distribuições são um arranjo, uma coleção de programas que funcionam sobre o kernel Linux, por isso que elas se chamam Linux, tá? Mas o Linux em si é só o kernel, né? É só um conjunto de funcionalidades que são disponibilizadas pelo kernel.org, né? Tem um site que sustenta as versões estáveis do kernel, né, do Linux. Existem os mantenedores das versões e tal. Então, para quem não sabe o que é kernel, né, entendido como núcleo do sistema operacional, ele representa a camada de software que é mais próxima ao hardware, né? Seria o nível mais próximo de hardware que você tem quando se fala de sistema operacional, que já é um software que tem contato direto com o hardware, né? Então a gente tem o kernel, que eu diria que são as tarefas críticas, né? E essa camada ela é bem próxima do hardware, né? O nível de comunicação com o hardware é bem próximo. Então ela é responsável por gerenciar recursos do sistema do computacional como um todo, tá? Então isso é papel do kernel. As tarefas críticas de um SO são geridas por um kernel. Tá, e quem começou com essa história de Linux? Quem começou com essa história de Linux foi o Linus Torvalds, né? Esse finlandês aí. Ele fez isso inspirado num sistema que é mantido por um cara que é bem conhecido na computação, o Tenable, né? O Andrew Tenable, que é o Minix, né? Um sistema que é muito utilizado no meio acadêmico para estudo de sistemas operacionais, tá? Inclusive no início, né, eu já li algumas coisas dizendo que a ideia do Linux era que pudesse lançar o Minix, né, como se fosse o próprio Linux, né, mas aí ele recebeu uma negativa, então ele começou a desenvolver, né, o próprio sistema operacional baseado nas ideias do Tenable lá com o Minix. Tá? Então, seu código-fonte está disponível sob licença GPL, né, que é a General Public License, para qualquer pessoa utilizar, estudar, modificar e distribuir de acordo com os termos da licença. Falando nisso, né, essa licença ela é bem mais ampla que isso. Eu vou abordar aqui os 4 pontos fundamentais, né, o que a gente chama de 4 liberdades, né? Então essa licença ela adota esse esquema de 4 liberdades, né? Mantida por um cara chamado Richard Stallman, né? Foi o cara que criou a GNU, né, a GPL. Então a GPL é a licença com maior utilização por parte de projetos de software livre, em grande parte por sua adoção
ao Linux, ou seja, a GPL ela é mais velha do que o Linux, né? Já existia esse licenciamento antes do próprio Linux, tá? Então o Linux aderiu à GPL, que deu a ela essa visibilidade, então hoje ela é bem conhecida. Outros softwares, né, outros sistemas operacionais que surgiram posteriormente acabaram aderindo a esse tipo de licenciamento porque o próprio Linux acabou utilizando isso no início, e como o Linux desenvolveu bastante, né, e teve uma adoção muito grande ao longo dos anos, isso serviu de visibilidade para essa licença, tá? Então, em termos gerais, essa licença se baseia em 4 liberdades. Primeiro, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, tá? Então, essa é uma liberdade que você tem adotando essa licença. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Então, eu tenho, para poder ter essa segunda liberdade, eu tenho que ter acesso ao código-fonte, que é uma das coisas que você tem que disponibilizar se você licencia sobre GPL, né? Liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar seu próximo, né? E também a liberdade de aperfeiçoar o programa. Eu posso pegar uma coisa que não foi eu que fiz, melhorar e liberar esses aperfeiçoamentos de modo que a comunidade vá se beneficiar dessas melhorias que eu fiz, tá? Então, inclusive essa liberdade 4 é bem legal, né? Porque se eu encontro alguma coisa no kernel e corrijo, né, eu acabo divulgando e a comunidade toda começa a fazer uso disso aí, a se aproveitar dessas melhoras que eu fiz, né? Então, assim, todo mundo trabalha em modo comunitário, né? Um negócio bem legal. Né? Essas empresas todas que sustentam distribuições Linux, de certa forma, estão uma sustentando a outra dentro desse mundo, né? Então, ela encontra um problema, corrige, publica, a outra aproveita aquela correção e acha outra coisa, e essa bola vai girando, né, de um jeito que o sistema operacional vem evoluindo muito ao longo dos anos. O que são as distribuições Linux, tá? As distribuições Linux, na verdade, são coleções de softwares que são arranjadas em torno do kernel. Então a gente fala que o sistema operacional Linux completo, ele é na verdade uma coleção de software, né, criados por indivíduos, grupos diferentes, organizações diferentes, incluindo, claro, o próprio kernel Linux, por isso que se chama Linux. Então algumas companhias são conhecidas nesse mundo aí, como por exemplo a Red Hat, né, bem famosa, né? Então o mercado corporativo adota muito soluções da Red Hat como soluções finais, né, dada a estabilidade de seus sistemas, né? Banco de dados Oracle, por exemplo, né, é uma ferramenta que é bem conhecida nessa casadinha com o Red Hat. Né? O Oracle que também tem seu Linux, né? O Oracle Linux. Bem como projetos de comunidades como o Rock Linux, né? Que é esse que eu venho usando bastante aqui no canal, né? Que é uma distribuição que ela é 100% binário compatível com Red Hat, né? O problema é que não tem os custos de licenciamento do Red Hat, né? O Rock Linux é aberto e se aproveita do modelo de licença para se manter 100% compatível, né? Ou seja, não existe nenhuma regra que proíba você de ganhar dinheiro com Linux, sacaram? Então a Red Hat é uma empresa multinacional aí que tem muita grana, né? E utiliza isso aí ganhando dinheiro com Linux, tá? O Rock Linux também tem seus objetivos e tal, e uma das coisas que eles se mantêm é manter essa compatibilidade com o Red Hat. Então, projetos como o Rock Linux, o Debian ou o Gentoo, né, que é uma distribuição aí que tenta se manter presa aos princípios originais, né? Quem usa Gentoo sabe que tudo que é instalado lá é compilado a partir do zero, né? Então, essas distribuições compilam o software e fornecem um sistema completo pronto para instalação e uso. Então você pega e faz, tá? Claro que existem segmentos, eu até pretendo abordar isso em outro vídeo, dentro das próprias distribuições. Por exemplo, tem distribuições que se focam para o uso desktop, para criar um ambiente onde a pessoa consiga editar texto, navegar na internet, usar ferramentas gráficas, editar som, vídeo, coisas desse tipo. Esse tipo de distribuição são chamadas de distribuições desktop. E existem distribuições que são enterprise, né, que são feitas para utilização como servidores de rede. Então elas têm segmentos, tá? Então o Red Hat, por exemplo, é uma distribuição enterprise, né? Então o Red Hat Enterprise Linux, inclusive, é o nome do Linux deles, né? O Debian também é uma distribuição enterprise. Quando eu quero sentir o gosto do Debian mais desktop, geralmente você segue para o Ubuntu, né? Que seria o compatível, né? Tem o CentOS também, que recentemente foi adquirido pela Red Hat. O Rock Linux é uma distribuição enterprise. O Fedora é uma distribuição desktop. Então aqui eu tenho um exemplo de alguns logotipos. Ali o primeiro que apareceu aí antes de tudo foi o Rock Linux, que é essa que eu venho adotando agora, né? Então é a distribuição que eu venho gostando muito, mas aí é questão de gosto, né? Então você utilizando qualquer distribuição, né? Se você se adapta ali ao uso das suas ferramentas, a distribuição dos arquivos em diretórios é uma questão mais de gosto. O coração da coisa sempre vai ser Linux. Então tem o Slackware aí, o Ubuntu,
Fedora, Red Hat, o CentOS, né, que tem esse símbolo aí, o Red Hat, tá aí o símbolo do Red Hat, né, o Debian e o SUSE, tá, são exemplos de distribuições Linux aí bastante utilizadas no mercado hoje em dia, tá. Então, uma coisa que eu pretendo encerrar inclusive o vídeo por aqui, mas eu vou mostrar como é que você loga no Linux. Então, primeiro, vamos entender os interpretadores de comando e as interfaces que existem, né? Então, os interpretadores de comando também são chamados de CLI, né? Que é Command Line Interface, né? Eles são a principal forma de controle remoto e gerenciamento do sistema, né? Como o nosso foco aqui é o lance Enterprise, então a ideia é que você acesse o sistema Linux através da interface de linha de comando, CLI ou Shell, né? Também pode ser chamado desse jeito. Então, exemplos de interface de linha de comando, também chamada de shell ou interpretadores de comando, são o SH, né, um tipo de interpretador de comando. O que isso quer dizer? Esse cara aí é o cara que faz parte do sistema operacional, que pega o comando que eu digito aqui no teclado, leva para o sistema operacional, executa e me mostra o resultado. Isso tudo, imaginem um ambiente de linha de comando, tá? Então, estou trabalhando aqui em modo textual. O SH é uma shell bem antiga, né, utilizado nos primeiros Unix. O Bash é o padrão hoje em dia, né, esse interpretador Bash. Vocês vão encontrar, inclusive, muita documentação sobre Bash. A gente vai abordar isso aí em vídeos posteriores também. Né? O SSH, muito utilizado nos vídeos aqui que vocês estão vendo no canal aqui, eu uso o PUT, né? O PUT é uma ferramenta que usa SSH. Né? Geralmente você instala um servidor, né? Depois que você instala ele, você cria as condições para você acessar ele remotamente por SSH, que é uma shell remota, e a partir dali você faz a configuração toda do servidor remotamente, tá? Então tudo em linha de comando. Tá, então quando você faz login em shell em modo de linha de comando, né, em CLI, Command Line Interface, você pode se logar de dois jeitos. Primeiro, você pode se logar como usuário comum, que você vai receber, né, um prompt, né, ou seja, uma informação da linha de comando com o cifrão, que é esse símbolo aqui. Então, aparece essa tela aqui quando você liga um computador que está em modo textual, ou quando você acessa ele remotamente por SSH, ele pode perguntar o login aqui, você vai escrever o login, ele vai perguntar a senha, você digita a senha. Logo após isso, você vai se deparar com uma tela parecida com essa aqui, né? Então aqui eu estava logado numa máquina chamada Cluster01 e eu me loguei como usuário comum. Como é que eu sei? É o meu prompt aí, ó. É um cifrão, né? O usuário comum. Eu posso me logar diretamente como super usuário, né? E já de antemão saibam que o super usuário do Linux padrão é o root, né? Esse aqui é o super usuário. Então, sempre que eu falar senha de root, coisas desse tipo aí, eu estou me referindo ao usuário administrativo, né? Seria o equivalente nas máquinas Windows ao administrador, né? O root. Seria o equivalente a isso. Eu posso ou me logar como usuário comum ou usar esse comando aqui, né? Como usuário comum, para me elevar a super usuário, que é o sul, né? O comando super sul eu consigo me elevar a root. Aí ele vai me perguntar a senha de root e eu vou mudar meu prompt, que era cifrão, né? E vou passar a ser root com o símbolo jogo da velha. Então, se eu tenho esse prompt aqui, quando eu entro no sistema Linux, eu tenho permissão de executar qualquer coisa, né? O root ele pode fazer qualquer coisa. É uma boa prática que você entre com o usuário comum e só se eleve a super usuário para realizar tarefas específicas, tá? Apesar de nos vídeos aqui muitas vezes eu estar direto como root, né? Num cenário de produção real, né? Geralmente você usa o comando sudo, né? Onde você executa só um comando como super usuário, ou você se eleva como root ali só para fazer aquela configuração e já sai, certo? Porque isso aí, dependendo do erro que você cometer, você pode inclusive danificar o sistema operacional de modo que você tenha que reinstalar tudo, tá? Tem que tomar um certo cuidado com o uso de super usuário, tá? Eu te tenho aqui, ó, deixa eu abrir aqui uma linha de comando aqui para te dar uma olhada, ó. Aqui, por exemplo, eu estou com o vídeo da aula passada aberto, ó, eu estou logado com o usuário root, tá? Eu poderia ter logado com o usuário comum, aqui eu não posso voltar a ser o usuário anterior porque eu já loguei como root, então se eu tentar voltar, minha conexão vai cair, tá? Então aqui eu estou como root, mas eu poderia ter usado usuário comum, tá? Então, né, então no próximo vídeo dessa série aqui, né, de Linux para iniciantes, a gente vai mostrar mais essa dinâmica aí de como é, assim, aí sim uma aula mais prática, né, mas essa dinâmica aqui de como é que loga como usuário, como é que
sobe para root, como é que volta, comandos básicos como cd para entrar no diretório, né? ls para listar arquivos e diretórios serão abordados nessa aula seguinte, beleza? Então hoje eu quero mostrar esse fundamento, né? E mostrar que existem duas formas de você acessar o sistema. Quando você entra, você pode ser o usuário comum ou superusuário. O usuário comum tem permissões restritas, superusuário pode tudo. Superusuário do sistema é o root, tá? Beleza? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. A gente vai continuar essa série. Já no próximo vídeo a gente vai ver alguns comandos iniciais aí de como desliga, reinicia o sistema, né? Quais são as opções que tem. Hoje a gente viu todo esse fundamento aí do que é Linux, como foi que isso surgiu, como é que funciona a licença, né? Vários conteúdos aí vão ser abordados dentro desse início. Não perca essa série aí, a gente vai estar começando bem do comecinho mesmo de Linux. E daqui a pouco a gente está vendo os conteúdos bem interessantes aí sobre isso. Beleza? Mais uma vez aí, não se esqueça de deixar um like aí. Se puder se inscrever aí embaixo, se inscreve no canal, né? Deixa um comentário aí, ajuda a gente nesse começo aqui no YouTube, beleza? Obrigado aí, parabéns pra gente por um mês de canal aí. Daqui a pouco a gente tá com bem mais inscritos, com muito mais conteúdos aí, com certeza. Valeu, gente, até o próximo vídeo.